O Santos precisa virar SAF urgentemente. Mais uma vez, o Santos deve perder um jogador importante para a montagem desse novo elenco para um time que é uma SAF, no caso aqui, o Botafogo. A informação vem da Argentina, é do jornalista Uriel Lute, que tem acertado vários furos. Ele que tuitou aqui, exclusivo: Benjamin Rollheiser é o novo jogador do Botafogo. A compra se passa pelo Benfica por uma cifra cerca de 10 milhões de euros. Na segunda-feira ele já viaja ao Brasil. O Rollheiser era o sonho do Santos até antes do Neymar chegar. O Santos tinha conversas com o Benfica, que não queria emprestar, queria só vender e tudo mais. Aí o Santos voltou os olhares para o mercado grego, negociou por muito tempo ali com o AEK para trazer o jogador sueco chamado Niklas Eliasson. O Diário do Peixe deu a notícia de que estava tudo certo, as cifras, o Santos pagaria 6 milhões de euros pelo Eliasson e tudo mais. E aí aconteceu que o Benfica simplesmente, a situação do Rollheiser no Benfica foi ficando cada dia pior porque ele parou de ser relacionado para as partidas. Então o Benfica inclusive comprou outro jogador para o lugar dele e resolveu colocá-lo no mercado. Só que a preferência do Benfica não era emprestar de fato o jogador, era vender. O Santos fez uma proposta que foi bastante interessante do ponto de vista financeiro. O Santos oferecia 5 milhões de euros para o Benfica e depois 1,5 milhão de euros a cada 15 ou 20 partidas que o Rollheiser fizesse, chegando ali a 11,5, 12 milhões de euros. No final desse processo, o Benfica ganharia mais do que ganharia nessa proposta aqui do Botafogo, mas o Botafogo a princípio tinha os 10 milhões de euros ali à vista para pagar ao Benfica e o Benfica preferiu contar com o que é mais importante, que é dinheiro no bolso agora, né? O fluxo de caixa do clube que não deve estar dos melhores. Então optou por vender o jogador para o Botafogo. A gente não sabe até que ponto a opinião do jogador pesou. O que se dizia na Argentina é que ele estava muito animado para jogar com o Neymar. A gente sabe que ele é muito amigo do Léo Godoy, mas também sabe que o Botafogo hoje oferece melhores condições de trabalho e que o Botafogo vai disputar campeonatos muito mais atrativos, como por exemplo o Super Mundial de Clubes. É uma possibilidade do Rollheiser aparecer, também se valorizar muito mais do que no Santos, pelas competições que ele vai disputar, embora até o meio do ano, a gente não sabe até quando o Neymar fica, mas pelo menos até o meio do ano, todos os olhares midiáticos também estarão no Santos, pelo simples motivo do Neymar estar em campo. Eu não traria essa informação aqui se fosse de algum jornalista que não tem credibilidade nenhuma. O Uriel tem trazido várias e várias notícias em primeira mão. Quem acompanha o Twitter sabe. Essa informação não foi confirmada ainda no Brasil. Vamos aguardar. Futebol, a gente sabe que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Numa dessa, o Benfica bate na porta do Santos e fala: acertei com o Botafogo aqui, vocês aumentam. O Santos dá uma reviravolta, dá uma última cartada e muda o andamento das negociações. Mas se tá certo, se o cara cravou aqui, se diz que ele já viaja segunda-feira para o Brasil, eu realmente acho que se o Santos perdeu. E é o que eu falo, o Santos precisa virar SAF urgentemente. O Santos não tem a menor condição de disputar grandes jogadores nesse nível com o mercado de SAF, né? O Santos que se interessou pelo Rollheiser lá atrás, falei, e foi mudando os interesses até voltar o interesse pelo Rollheiser, e quando a coisa vai se decidir, o Santos perde. O Santos já havia perdido o Arthur para uma SAF, que não comprou o Arthur, mas tinha dinheiro para pagar o salário multimilionário do Arthur. O Santos não tem condição nenhuma de pagar 4 milhões de reais, acho que nem deve também pagar isso para um jogador. Também porque não é SAF, se fosse SAF, teria condição de fazer isso, né? O Santos que se vangloria de ter trazido o Neymar, e é um puta negócio, um puta case, que as pessoas que fizeram acontecer têm que ser elogiadas, porque é um dos maiores negócios da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, mas tem muito a ver com o carinho do Neymar pelo Santos, tem a ver com a lembrança memória afetiva do jogador e do pai, uma reconstrução da carreira, algo que a gente não sabe até quanto tempo vai durar. Tem a ver também com profissionais que não passam pela dirigência que lá estão, como o Neto no marketing, que foi quem simplesmente organizou e montou o plano de carreira para o Neymar até 2013, que fazia com que ele ganhasse naquela época mais que Messi e Cristiano Ronaldo jogando pelo Santos. Eles acreditam que o projeto de marketing aqui para o Neymar no Brasil, dado o tamanho do Neymar hoje, pode ser muito lucrativo para a empresa Neymar, para o jogador, para a família, mas também a gente não sabe se o sucesso vai ser igual àquele. Passa muito por isso também, por isso que o contrato foi curto, e para uma renovação tudo isso vai precisar fazer sentido, né?
Então, é muito grande, mas eu falo assim, o caso do Neymar é atípico. É atípico. Quando o Santos vai para o mercado de verdade, o Santos consegue trazer jogadores, cara, de um nível abaixo. Gabriel Veron, que ninguém queria, o Cruzeiro não quis exercer a opção de compra. Barreal, o Cruzeiro não quis exercer a opção de compra. Esse ano, o Cruzeiro levou o sarrafo do elenco e não quis contar com esses caras. O Santos vai lá e pega emprestado, né? Quem são os jogadores que o Santos trouxe, gente? Quem queria o Luizão do Novo Horizontino? Quem queria? O Santos vai lá e mete uma fortuna na mão do Bahia para trazer o Tassiano, que eu acho que é bom jogador, mas é um valor absolutamente inacreditável para esse jogador, né? O Santos, quem que o Santos mais trouxe? O Santos vai lá e trouxe o Zé Ivaldo, que é mais um jogador que o Cruzeiro não quis, não fez a menor questão de manter no elenco. Aí o Santos traz o Zé Rafael, não, agora sim, um dos melhores volantes do futebol brasileiro, carro batido. Acabamos de saber que o cara vai precisar passar por uma delicada cirurgia na coluna e a gente não sabe minimamente a condição que o cara volta. E se o cara não voltar em condição, é devolvido. Quem que o Santos trouxe? Ah, o Tiquinho. Não, Tiquinho, ótimo reforço, mas estava em baixa. Era o terceiro reserva no Botafogo. Não só perdeu a posição para o titular, como perdeu para o Júnior Santos. Também quando voltou, não estava jogando. Um jogador que, assim, fisicamente já não é o mesmo. Acho que pode ajudar, pode. Ah, mas Rodolfo, calma, tem o David Washington chegando e tudo mais. Esse é um grande reforço. Emprestado. Um jogador que também fez uma puta questão de voltar, porque é revelado do Santos, ama o Santos, abriu mão de dinheiro e de outras possibilidades europeias para jogar, porque o sonho do moleque é jogar ao lado do Neymar. Mas assim, competência do Santos mesmo, quem que é o jogador que o Santos trouxe de maneira competente? O Santos tentou o Nardoni, não conseguiu. Tentou o Paredes, renovou com a Roma, não conseguiu. Não era amigo do Neymar? Era, o Arthur não era amigo do Neymar? Não conseguiu. O Santos não conseguiu mudar o patamar de contratação. O Santos tem um puta de um ativo que é o Neymar, e nem com o Neymar no seu elenco o Santos consegue convencer os jogadores. O Santos não tem dinheiro, não tem condições de trazer jogadores de um outro nível para jogar com o Neymar. E aí a cada negociação como essa que vai dando errado, a possibilidade do Neymar ficar mais tempo vai diminuindo. Você acha que o Neymar vai querer ficar aqui com um time desse que pode ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está fora da zona da classificação? O Santos tem, dentre todos os times da Série A até agora, o segundo pior aproveitamento. Só perde para o Red Bull Bragantino, que está no grupo do Santos, que por um acaso é o lanterna do grupo do Santos. Todos os outros times da Série A têm aproveitamentos melhores do que o do Santos até aqui. O Santos não soube, na minha visão, escolher um técnico à altura. E daqui a pouco quem não concorda vai começar a concordar. Mas esse é outro papo. Tudo bem. Tomara que ele consiga mudar o andamento do abismo futebolístico que foi até agora. 14 tempos e 3 tempos. 14 tempos você jogou até aqui. E desses 14, 3 foram bons. Coisa ridícula. Ridícula. Então assim, o Santos é isso na essência. O Neymar é um ponto fora da curva. Mas o Santos enquanto dirigência, o Santos enquanto gestão, uma porcaria completa. O Santos não consegue rivalizar com absolutamente ninguém no mercado. Ninguém. E agora, quem que vai trazer? Ah, não, mas estão falando aí que pode ser o Santiago. O cara não joga nessa posição, jogador lá da MLS. Ah, não, mas pode ser o Rony. Pô, o Vasco já entrou, já fez proposta. Parece que o Rony já não vai ser, porque o Vasco parece estar bem avançado para levar o Rony. E vai diminuindo possibilidades. Acho que tá horroroso o lado direito com Gabriel Bontempo e Gabriel Veron? Acho que não. Acho que não. Mas assim, quando a gente fala de Roleiser, a gente fala de um jogador que aumentaria o sarrafo muito do time do Santos tecnicamente. Um jogador que vocês vão ver jogar no Botafogo e vocês depois vão lamentar. Falar, puta, olha a oportunidade que a gente perdeu. Não tinha dinheiro, porque não é SAF. Porque o Santos não olha pra isso, porque o Santos se acha autossuficiente. Um CT caindo aos pedaços, que agora que o Neymar falou querem mudar, vou fazer vídeo sobre isso. Né? É isso que é o Santos Futebol Clube, né? E não olha para frente, não olha para o futuro. Botafogo que estava aí, afundado em segunda divisão, caindo 3, 4 vezes, tá aí ganhando o jogador do Santos, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, SAF. E o Santos não consegue, o Santos não consegue se organizar para isso, discute estatuto, discute coisas pequenas, quando o estatuto, na minha visão, já permite,
E o Santos simplesmente não avança. Isso era para estar sendo... Se existe de fato o interesse, isso era para ser exposto, isso era para ser comunicado, isso era para avançar o quanto antes. Para que o Santos consiga não só trazer outros jogadores, mas dar possibilidades financeiras para o Neymar ficar aqui não só até a Copa do Mundo, mas aposentar aqui, cara. Se ele quiser aposentar até o fim da Copa do Mundo, ok, mas se ele quiser continuar jogando, tem que ser aqui. O Santos não consegue avançar em nenhum desses sentidos porque os dirigentes do Santos estão preocupados com o poder. Não estão preocupados com o bem do Santos. Estão preocupados com cargos para os seus filhos. E se negociar SAF, vai negociar cargo para o filho, cargo para os amigos. É assim que pensa as pessoas que comandam o Santos hoje. Então é assim, e nisso o Santos vai sendo cada vez mais humilhado no mercado, porque nem com o Neymar o Santos consegue vencer disputas para contratar jogador. É uma pena, uma tristeza. O Santos até agora tem um meio de campo que, com todo respeito, não tem a menor condição de disputar a Série A em primeiro nível. O Pituca fez lá assistência contra o São Paulo, mas é um jogador que não corresponde na posição de jogar de 8 ali, é um 5 e o Caixinha não enxerga dessa forma. Infelizmente, aí vai da visão do treinador. O Santos não tem um 8. Quem seria o 8 que poderia encaixar? Talvez o Tassiano. Não sei se o Caixinha o enxerga assim. Quando coloca o Tassiano, não coloca nessa posição. Sabe? Na zaga, sempre ali variando um jogador ou outro. E o Zé Ivaldo parece que vai tomar a posição de titular. Foi bem nos 2 clássicos, mas oscilou em outros jogos. Não é jogador para ser titular absoluto do Santos ao lado do Luan Pérez. O Santos precisa de um zagueiro. O Santos precisa de um lateral direito, porque se não conta com o Aderlan na volta, já que ele dispensou o Aderlan do Bragantino, não conta com o Sherman, que já que o Léo Godoy para ele é melhor, o Santos faz de um lateral direito. Desculpa, precisa. E nisso o Santos corre sério risco de ficar de fora da primeira fase do Campeonato Paulista, com Neymar e tudo, uma vergonha completa por conta desses diretores que simplesmente não planejaram o Santos para o Campeonato Paulista. Um planejamento absolutamente absurdo, abjeto, que demitiu o Galo aos 45 do segundo tempo, quando ele perdeu o Quinteiros. A verdade é essa. Quando a água bateu na bunda e ele perdeu o Quinteiros, aí contrataram o Pedro Martins, que trouxe o Caixinha, e aos 45 do segundo tempo o Santos está aí tentando montar um elenco para jogar o Campeonato Paulista. Entendeu? É uma tristeza completa. O Santos agora enfrenta 2 adversários muito difíceis. Novo Horizontino fora e Corinthians fora. A chance do Santos perder esses 2 jogos é grande, mesmo com o Neymar, que não está na sua plenitude física, tempo de ritmo de jogo ainda. Entendeu? Acho até perigoso, depois de tanto tempo, não quero gorar, mas acho perigoso, depois de tanto tempo parado, ele jogar 3 jogos seguidos assim, no intervalo de uma semana. Eu não colocaria ele no jogo contra o Novo Horizontino. Não colocaria. E o Caixinha vai colocar porque tá desesperado. É o cargo dele que tá em jogo. Então dane-se se o Neymar machucar. Não tem planejamento nenhum. O planejamento acabou. Vamos colocar o Neymar. Dar o máximo de minutos que der. E contra o Corinthians, vamos colocar. E nisso o Santos vai ficando cada vez para trás. Na tabela de classificação, no mercado. E na visão das pessoas, assim, como que os outros tratam o Santos? Olha lá, o Neymar foi pro Santos por dó, por pena, porque né, só por isso, e porque ama o clube, porque não tem nada ali, não há nada. Vai ter quando virar SAF. Né? E essa gentalha que tá lá não quer. Mais um jogador importante que o Santos perde no mercado, mais uma vergonha protagonizada por essa família que ocupa o Santos hoje, e assim a gente vai seguindo. Até o dia que a gente puder tirar essa gente de lá. É só isso que eu penso. O que você pensa? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.